Polias e engrenagens, transmissão do movimento circular uniforme. Processos de transmissão do movimento circular. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma explicação teórica de movimento circular, tá? Transmissão por meio de correias ou correntes. A engrenagem em que se pedala é a motriz. Ela produz o movimento e é chamada de coroa. A engrenagem que recebe o movimento é solidária, chamada de catraca, tá? Então, o que acontece na bicicleta? A gente pedala aqui, a gente faz isso aqui girar, a corrente transmite o movimento para as catracas giram, fazendo a roda aqui girar, beleza? Então, quando a gente fala em movimento circular aqui, acontece algumas coisinhas interessantes. Primeiro, se a gente pedala para frente, essa primeira polia gira, né? E então a corrente vai para trás e transmite o movimento para a catraca que faz ela girar. Então a gente pode dizer que tanto a velocidade da catraca quanto a velocidade da coroa, tá? São as mesmas. Então, o que acontece? Se eu pegar um ponto aqui na corrente, ela é nesse sentido e ela também tem uma velocidade. A mesma coisa ocorre aqui, ó. Ela vai para lá, certo? Então, tudo isso gira. O interessante aqui é que a gente pode pensar o seguinte, que a velocidade linear de todo mundo é a mesma. A gente pode dizer, então, que a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca. Eu vou chamar a catraca de K, tá bom? Então, olha só, a gente sabe que daqui do centro dessa roda até aqui, eu vou chamar de raio K como catraca. E daqui até aqui, eu vou chamar de raio da coroa, beleza? Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que a velocidade linear no movimento circular, ela é igual a 2π raio frequência. E a velocidade angular, ela é igual a 2π frequência. Essas duas relações são muito importantes. Quer ver? Se a gente falou que as velocidades lineares são iguais, eu posso escrever essa relação tanto para a catraca quanto para a coroa. Então, ficaria assim, ó, 2π vezes raio da catraca vezes a frequência da catraca vai ser igual a 2π raio da coroa vezes frequência da coroa. Só que do lado da igualdade a gente tem 2π, então você pode cancelar esses 2π. Então fica assim, ó, raio da catraca vezes frequência da catraca é igual ao raio da coroa vezes a frequência da coroa, certo? Então, aqui a gente tem que pensar o seguinte, se o raio e a frequência são inversamente proporcionais, eu posso afirmar aqui o seguinte, que a frequência da catraca, ela é diferente da frequência da coroa, certo? Agora, se as frequências são diferentes, eu posso afirmar também que a velocidade angular da catraca é diferente da velocidade angular da coroa. É só você reparar aqui, ó, porque a velocidade angular ela depende diretamente de quem? Da frequência. Se as frequências são diferentes, a velocidade angular também é diferente. Beleza? Uma coisa também que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte. Quando a gente fala em movimento circular, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas que eu chamo de importante.
todas as vezes que a gente for falar em movimento circular, a gente tem que ter atenção nas unidades. Tá? Aqui no movimento circular, a velocidade eu vou usar sempre em metros por segundo. A velocidade angular em radiando por segundo. Tá? O raio, cuidado, ele sempre tem que ser em metros. E a frequência sempre em hertz. Bom, qual é a ideia que eu tenho que ter aqui? Eu sei o seguinte, que 1 metro tem 100 centímetros, certo? Então, para passar de metro para centímetros, eu multiplico por 100. E para passar de centímetro para metro, eu divido por 100. Beleza? Outra coisa também que é muito importante é o seguinte. Para passar de RPM para Hertz, eu tenho que dividir por 60. E para passar de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. Beleza? Isso aí é muito importante. Antes de fazer o exercício, 2 vídeos que eu preparei a respeito de movimento circular, tá bom? Beleza? Então eu botei esses vídeos aí só para ilustrar um pouquinho do que é a transmissão, né, da bicicleta. Então vamos resolver uns exercícios aí, tá? O problema diz assim: um ciclista pedala sua bicicleta dando uma volta completa no pedal a cada segundo. Se o diâmetro da coroa é de 20 centímetros e o da catraca é de 10 centímetros, determine. Letra A frequência da catraca e letra B, a velocidade da bicicleta em metros por segundo, sabendo que o diâmetro da roda é de 50 centímetros. A dot π igual a 3. Então, o que ele falou? Ele falou aqui que o ciclista pedala, né, a bike dando uma volta completa no pedal a cada segundo.
Isso é frequência. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: a frequência não é igual ao número de voltas por tempo. Então, o que ele falou? Então, pelo que o problema falou, a frequência ele dá o quê? Uma volta em 1 segundo. Então, eu sei que a frequência é de 1 Hz. Como ele pedala na coroa, certo? Eu sei que a frequência da coroa, então, é igual a 1 Hz. O problema também falou, cuidado, tá? Ele falou diâmetro. Então, o diâmetro da coroa é de 20 centímetros e o diâmetro da catraca é de 10 centímetros. Como ele falou diâmetro, a gente tem que transformar isso para raio. Então, é só dividir por 2. Então, vai dar 10 centímetros. Divido a catraca também por 2. Isso vai me dar 5 centímetros. Tá? A gente viu no exemplo, na explicação da teoria, que eu falei o seguinte: a relação entre frequência e raio é a seguinte: raio da coroa vezes a frequência da coroa é igual ao raio da catraca vezes a frequência da catraca. O raio da coroa a gente sabe que é 10. A frequência da coroa a gente viu que é 1. É igual ao raio da catraca, que é 5. Frequência da catraca é o que a gente vai descobrir. Então, ó, simplifico esse, vai dar 2. Então, daqui eu tiro que a frequência da catraca é de 2 Hz. Beleza? Respondi a letra A. A letra B, ele quer a velocidade da bicicleta em metros por segundo, sabendo que o diâmetro da roda é de 50 centímetros. Então, mais uma vez, ele falou o quê? Diâmetro, né? Então, ó, se o diâmetro da roda é igual a 50 centímetros, eu vou dividir por 2 e vou dizer que o raio da roda é igual a 25 centímetros. Certo? Agora, ele quer a velocidade da bicicleta em metros por segundo. Quando eu falo que a velocidade é em metros por segundo, eu estou falando da velocidade linear. Então, eu vou usar aquela relação assim, ó. V é igual a 2π raio frequência, certo? Qual é o raio que eu vou usar? Raio da roda. E qual é a frequência que eu vou usar? É a frequência da catraca, tá? Por quê? Porque como a catraca está aqui e a roda está aqui, eles giram com a mesma frequência. Tá? A gente vai ver isso no próximo exemplo de transmissão de movimento. Então, o que eu vou fazer? V vai ser igual a 2 vezes 3, porque ele disse aqui que o π vale 3, vezes o raio da roda. Cara, cuidado, ele pediu a velocidade em metros por segundo e o raio da roda está em centímetros. Então, eu vou pegar o 25, vou dividir por 100 e isso vai me dar 0,25 metros. Expliquei anteriormente que para passar de centímetro para metro, divide por 100, certo? Então, aqui vai dar 0,25 vezes a frequência da catraca, que a gente descobriu que é 2. Então, vai ficar assim: 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 12 vezes 0,25. Eu tenho uma velocidade de 3 metros por segundo. Essa é a velocidade do ciclista. Beleza?
Próximo problema. Duas polias ligadas por uma correia executam movimentos circulares solidários. Os seus raios medem 20 centímetros e 8 centímetros. Sabendo-se que a polia maior completa 4 voltas a cada segundo, o número de voltas que a menor completará nesse mesmo intervalo de tempo é... Então, o que a gente sabe? Como eles estão associados, né, por essa polia, a gente sabe que eles têm a mesma velocidade linear. Vamos relembrar isso. Eles têm a mesma velocidade linear, eles têm frequências diferentes e eles também têm velocidade angular diferentes. Tá? Isso aqui é sempre bom você ter em mente, beleza? Outra coisa, ele falou o seguinte, que a polia maior, essa aqui, ela dá 4 voltas a cada segundo. Então, a gente sabe que a frequência é igual ao número de voltas por unidade de tempo. Então, a gente sabe que a frequência vai ser o quê? 4 voltas a cada 1 segundo, ou seja, 4 Hz, certo? Então, agora, ele quer o número de voltas da polia menor, ou seja, a frequência da polia menor, tá? Eu vou chamar essa aqui de A e essa aqui de B, só para a gente diferenciar a nossa conta aí, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, raio de A, frequência de A, é igual ao raio de B, frequência de B. Então, vai ficar assim, 20 centímetros vezes a frequência de A, que é 4, é igual a raio de B, que é 8, vezes a frequência de B. Então, ó, vou simplificar por 4, aqui dá 2. Então, vai ficar assim, 20 é igual a 2 frequência de B. Então, eu posso dizer que a frequência de B é 20 divididos por 2, que vai me dar 10 Hz, certo? 10 Hz, resposta certa, letra D. Próximo problema. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, a coroa, a um disco dentado traseiro, catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Veja a figura representativa de uma bicicleta. Eu pedalo aqui, esse pedal gira nesse sentido, fazendo a minha coroa girar nesse sentido. A corrente transmite a velocidade para a catraca gira, fazendo com que a roda da bicicleta também gire, beleza? Então, isso tudo aqui está girando, certo? Aí, o problema fala assim, ó, em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo, para uma configuração em que o raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R e o raio da roda é 0,5 metros. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é... Bom, vamos lá. Ele falou aqui, ó, que a velocidade angular
do disco dianteiro, ou seja, a velocidade angular da coroa é 4 radiano por segundo. Quando o ciclista usa a seguinte relação, o raio da coroa é igual a 4R e o raio da catraca é igual a R. Mas ele também falou que o raio da roda é igual a 0,5 metros. Qual é a velocidade linear da bicicleta? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, que velocidade angular é igual a 2π frequência, certo? Então, como a velocidade angular é de 4, então fica assim, 4 é igual a 2π vezes a frequência. Frequência de quem? Da coroa. Então, ó, simplifico esse aqui dá 2. Então, eu sei que a frequência da coroa vai ser o quê? 2 sobre π Hz. Certo? Agora, eu tenho que saber qual é a frequência da catraca, porque a catraca, não é? A catraca vai girar fazendo a roda girar. Como a catraca e a roda têm a mesma frequência, eu preciso da frequência da roda para calcular a velocidade do ciclista. Então, olha o que eu estou falando aqui, ó. Eu sei o quê? Que o raio da coroa vezes a frequência da coroa é igual ao raio da catraca vezes a frequência da catraca. O raio da roda, a gente sabe, o raio da coroa, a gente sabe que é 4R. Então, vai ficar assim, 4R vezes a frequência da coroa, a gente descobriu que é 2 sobre π, igual raio da catraca vale R, vezes a frequência da catraca. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou simplificar o R, vou simplificar o R. Então, o que eu sei? Que a frequência da catraca vai ser 4 vezes 2, 8 sobre π Hz. Achei a frequência da catraca. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é o seguinte, eu vou até escrever aqui, que a frequência da catraca ela é igual à frequência da roda, certo? E isso então vai ser o quê? 8 sobre π Hz. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a velocidade linear da bicicleta. De que forma? V é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Olha como vai ficar. V é igual a 2π vezes o raio da roda, ele já deu em metros, certo? Então, ó, 0,5 vezes a frequência. Qual é a frequência? 8 sobre π. Ó, simplifico o π, eu sei que a velocidade vai ser o quê? 2 vezes 8, 16. 16 vezes 0,5 é igual a 8 metros por segundo. Beleza? Então, qual é a resposta? Letra C. Espero que eu tenha ajudado. Abraço!